Receba a paz do Senhor Jesus. Hoje falaremos sobre uma verdade que renova a esperança e nos lembra que, mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando. Ele é especialista em transformar desertos em caminhos e fazer brotar vida onde só havia secura. Quantas vezes você já se sentiu preso em uma fase que não muda? Dias em que o coração parece cansado, a fé enfraquece e a espera se torna longa demais. Mas é justamente nesses momentos que o Senhor nos recorda: nada está fora do controle dele. Antes de seguirmos, se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora em Deus e Eu e junte-se a esta comunidade de fé. Deixe também o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa renovar a confiança em Deus. A palavra nos ensina em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e ela já está surgindo. Por acaso vocês não percebem? Até no deserto abrirei um caminho e rios no ermo. Essa promessa é viva e poderosa. Ela nos mostra que Deus nunca deixa nada estagnado. Ele sempre tem um novo começo preparado. Mesmo quando o cenário parece seco, o Senhor está fazendo algo florescer. E é nessa certeza que o coração encontra descanso, esperança e paz. Há momentos em que parece que Deus se calou. Oramos, esperamos, choramos e nada muda. Mas a verdade é que o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes é o tempo em que ele mais trabalha. O povo de Israel também viveu um tempo assim. Quando Isaías profetizou essas palavras, eles estavam cansados, presos em cativeiro e acreditavam que o Senhor os havia esquecido. Mas foi justamente naquele deserto que Deus declarou: estou fazendo algo novo. Às vezes, o novo de Deus começa sem barulho, sem sinais visíveis, apenas com fé. Ele prepara caminhos que ainda não conseguimos enxergar e transforma o terreno seco da alma em solo fértil de esperança. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Você pode não entender agora, mas Deus está te moldando, te fortalecendo e te preparando para algo maior. Nada é em vão quando está nas mãos do Senhor. O tempo dele é perfeito. E o deserto que hoje te desafia será o cenário onde a promessa vai florescer. O deserto nunca foi o destino final, é apenas o lugar da transformação. É no silêncio do deserto que aprendemos a ouvir a voz de Deus, e é na ausência de caminhos que Ele revela o seu poder de abrir um novo. Talvez hoje você olhe ao redor e só veja seca, escassez ou solidão. Mas o mesmo Deus que fez brotar água da rocha para o povo de Israel é o Deus que ainda faz milagres hoje. Ele não muda. E o que parece o fim pode ser, na verdade, o início de uma nova história, escrita pelas mãos dele. A palavra nos ensina em Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nenhuma noite é eterna quando Deus está presente. Amanhece para quem espera nele. O pranto de hoje será o testemunho de amanhã, porque o Senhor transforma lágrimas em sementes de fé. E quando o novo dele chega, nenhuma lembrança do deserto consegue apagar o sabor da vitória. Permaneça firme, mesmo que o cenário ainda pareça o mesmo. Deus já começou a agir nos bastidores. Esperar não é fácil. A alma quer respostas rápidas, o coração quer ver resultados. Mas enquanto nós olhamos para o tempo, Deus olha para o propósito. Ele não se atrasa, ele amadurece promessas. Talvez você tenha orado por algo que ainda não aconteceu, e o silêncio parece injusto. Mas saiba que o céu não está indiferente. O que parece demora é, na verdade, o tempo da preparação. Deus está moldando teu coração para que o milagre não te encontre despreparado. Está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A espera não é perda, é fortalecimento.
Deus usa o tempo de pausa para restaurar o que o desânimo tentou roubar. E quando o tempo dele chega, a resposta vem com poder e propósito, trazendo paz, direção e vitória. Enquanto você espera, adore. Porque quem adora no meio do deserto está dizendo a Deus: eu confio em ti, mesmo sem entender. Há situações em que tudo à nossa volta grita, não tem mais jeito. Mas é exatamente nesses momentos que a fé começa a enxergar o que os olhos naturais não conseguem ver. A fé não nega a realidade. Ela apenas escolhe acreditar que Deus é maior do que ela. Quando Jesus disse que com Deus tudo é possível, ele estava lembrando que nenhum obstáculo é definitivo para quem confia nele. Mesmo quando a porta está fechada, o Senhor cria uma saída. Mesmo quando não há forças, ele envia renovo. E quando parece tarde demais, ele mostra que o tempo dele é sempre perfeito. Está escrito em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nada é grande demais para o poder de Deus agir. Não há deserto seco demais, nem dor profunda demais, que ele não possa transformar em recomeço. A fé não é a ausência de luta, é a certeza de que Deus está presente em cada passo. Continue crendo, mesmo quando o impossível gritar, porque é nesse terreno de impossibilidades que Deus gosta de mostrar sua glória. Muitas vezes perguntamos: por que Deus permitiu isso? Mas com o tempo, percebemos que as feridas que mais doeram foram as que mais nos aproximaram dele. A dor, quando entregue nas mãos de Deus, se transforma em ferramenta de cura e crescimento. Nem toda perda é castigo, e nem todo atraso é negação. Alguns são convites para confiar mais profundamente. Porque o Senhor não desperdiça sofrimento. Ele o usa para moldar o caráter, fortalecer a fé e revelar o seu poder. A palavra nos ensina em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a esperança que nos sustenta. Nada é em vão quando estamos nas mãos do Criador. O que hoje parece uma ferida aberta será amanhã uma cicatriz que conta a história da fidelidade de Deus. Ele transforma lágrimas em testemunhos, dor em direção e lutas em degraus para a vitória. Continue firme, porque o propósito de Deus é maior do que qualquer ferida. Há fases em que tudo parece fora do lugar e a espera se torna um peso difícil de carregar. Mas quando entregamos o controle a Deus, descobrimos que Ele nunca chega atrasado, apenas age no momento certo. O tempo de Deus não segue o nosso relógio, segue o ritmo da eternidade, onde cada detalhe é pensado com amor e propósito. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Mesmo quando nada parece acontecer, o céu está em movimento. A promessa não foi esquecida, ela está amadurecendo. E quando o tempo certo chegar, você entenderá que cada demora foi, na verdade, uma preparação. Agora, acalme o seu coração. Silencie tudo ao redor. Deus está ouvindo a sua oração neste momento. Este é o tempo de falar com aquele que transforma desertos em jardins e impossibilidades em testemunhos. Senhor meu Deus, hoje me coloco diante de Ti com o coração cansado, mas cheio de fé. Mesmo quando não vejo saída, escolho confiar que o Teu plano é perfeito. Tu és o Deus que faz brotar rios no deserto, que transforma o que parecia fim em novo começo. Pai, renova as minhas forças. Sopra Teu Espírito sobre as áreas secas da minha vida. Faz nascer o novo onde tudo parece estagnado. Abre os meus olhos para perceber que o Teu agir muitas vezes começa no silêncio. Ensina-me a descansar em Ti, a esperar com paciência e a crer mesmo quando nada faz sentido.
porque sei, Senhor, que enquanto espero, Tu estás trabalhando em meu favor. Que cada coração que ora comigo agora sinta a Tua presença e que o Teu amor preencha o vazio da espera com esperança viva. Senhor Jesus, Tu conheces cada deserto que temos enfrentado, as noites em que choramos em silêncio, as orações que parecem não ter resposta e as esperas que se tornaram longas demais. Mas hoje declaramos: a Tua presença é suficiente para nos sustentar. Quando nos sentimos fracos, o Teu Espírito nos renova. Quando o medo tenta nos parar, a Tua palavra reacende a fé. E quando o inimigo sussurra que não há mais saída, lembramos que Tu és o Deus que abre caminhos onde não existe estrada. Pai amado, transforma a dor em direção, usa as perdas como sementes de recomeço e que cada ferida se torne lembrança da Tua fidelidade. Como está escrito em 2 Coríntios 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Senhor, que essa glória eterna comece a brilhar hoje na vida de cada pessoa que ora comigo. Fortalece o cansado, renova o abatido e enche de paz o coração que Te busca. Que cada deserto se transforme em testemunho. Porque quando o Teu poder age, nada permanece estéril, tudo volta a florescer. Pai querido, nós Te agradecemos por este momento de renovação e esperança. Obrigado por Tua presença que restaura o coração cansado e reacende a fé em meio aos desertos da vida. Hoje entendemos que mesmo quando não vemos saída, o Senhor continua trabalhando, abrindo caminhos onde antes só havia impossibilidade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E antes de encerrar, deixo a você um desafio de fé. Decida acreditar que Deus ainda está escrevendo a sua história. Não permita que o desânimo te convença de que é o fim, porque o Deus que faz nascer rios no deserto é o mesmo que pode fazer tudo novo em sua vida. Lembre-se do que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E aquele que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Creia. Quando você entrega o controle a Deus, Ele transforma dor em propósito, espera em testemunho e silêncio em resposta. O novo de Deus está vindo e virá no tempo perfeito. E lembre-se, a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Que o Senhor abençoe e guarde você e toda a sua família. Nos vemos na próxima oração. Até lá, receba o meu abraço em Cristo.